não vou falar necessariamente disso, mas falar de João Batista é um pouco complicado, porque através de João Batista a Trindade se encontrou na terra. Você sabia disso? Lá no batismo de Jesus a Trindade estava presente: Deus Pai, Deus Filho na água e Deus Espírito Santo no formato de uma pomba, e o Deus Pai dizendo: este é o meu Filho amado, nele eu tenho alegria, ou nele a minha alma se compraz. Então falar de João Batista é tremendo, mas vou aproveitar um gancho que o nosso amado falou, que é de arrependimento, e também num contexto de quando ele falou do nascimento de João Batista, muito se alegrou seu pai Zacarias. Mas isso é normal, o pai se alegrar no nascimento de um filho, mas aquele filho era um filho de promessa, era um filho que houve uma profecia para a vida dele, e como sacerdote Zacarias sabia disso, e ele se alegrou por ser uma família que estava no contexto da genealogia de Jesus, que eram primos, aquela coisa toda, não é? Mas a Bíblia é um livro extraordinário, como o nosso Deus é extraordinário. Primeiro, ela não foi escrita para ser lida. A Bíblia não foi escrita para ser lida. Josué 1,8 fala: falai dela sempre, meditai nela de dia e de noite. É para ser meditado. A Bíblia é para ser meditada. Outra coisa interessante na Bíblia é que ela não foi necessariamente escrita para falar de Deus. Ela foi escrita para falar de pessoas que andaram com Deus. Pessoas que andaram com Deus. Pessoas como eu, como você, no contexto inteiro da Bíblia, pessoas falhas, que erraram, mas que também acertaram, pessoas que erraram, mas se corrigiram diante de Deus com arrependimento genuíno, porque arrependimento genuíno não é o quanto eu choro, é o quanto eu mudo. Isso é o verdadeiro arrependimento, não é? Então, há pessoas que andaram com Deus e que acertaram e que também erraram. Mas deixa eu falar uma coisa interessante. Um dos maiores vultos no contexto bíblico se chama Davi. Você sabe disso. Ele é mencionado desde os reis, profetas, e até em Apocalipse ele é mencionado. Davi. Lá em Apocalipse, se não me engano, 5, 1 ou 1,5, alguma coisa assim, fala que Jesus, leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Então, Davi, em termos de, é um dos maiores cultos falados na palavra de Deus. Certa feita, Davi estava lá na suntuosidade do seu palácio. Vou contar uma historinha. Estava lá na suntuosidade do seu palácio, e chegou um dos seus assistentes, porque Davi tinha assistente, ele era o rei. Chegou um dos seus assistentes e falou: rei, meu rei, tipo baiano, né? Meu rei, nasceu o seu terceiro filho. Olha que Deus. Davi se alegrou: nasceu o meu terceiro filho. No contexto dos judeus, no contexto da época, no 8º dia, o filho homem, ele era apresentado a Deus e passava-se pelo processo do Brit Milá, a circuncisão, o processo da circuncisão, no 8º dia. Então, no 8º dia, Davi pegou aquela criança, seu filho, olhou para ele e achou maravilhoso. Se maravilhou, porque a Bíblia diz que aquele filho era formoso, lindo, perfeito. Eu não estou falando de Salomão, estou falando do terceiro filho. Ele pegou aquela criança, levantou e apresentou a Deus, e o chamou pelo nome: Absalão, que em português quer dizer Absalão.
que em tradução que significa Pai da paz. Absalão significa Pai da paz. O que levou Davi a colocar o nome de um filho de Pai da paz? Interessante. O que levou? É simples. Em todo o tempo de Davi estava em lutas, em guerras. Antes de ser rei, ele estava fugindo de Saul, escondeu na caverna, teve oportunidades X e Y de mudar a sua vida, e ele não quis, porque Deus tinha um propósito. E quando ele se tornou rei, era guerra daqui, era guerra de lá, era lutas e mais lutas a vida inteira. Aí ele profetiza: Absalão, o pai da paz, eu preciso de paz. Eu quero paz. Através de você, a paz virá no nosso reino, na nossa terra. Absalão, ele profetizou, mas não foi Absalão. Queridos, há muitas vontades nossas, muitas das vezes não é a vontade de Deus. Muitas das vezes os nossos Absalãos da vida não é a vontade de Deus. Levantamos Absalão daqui, levantamos Absalão dali, e muitas vezes quebramos a cara, sofremos, passamos por lutas e provações por causa das nossas decisões, por causa dos Absalão, que a gente levanta e fala: vai ser a minha paz, vai dar certo, e não dá. Absalão, não sei se você sabe, mas Absalão, ele se rebelou contra Davi, contra o seu próprio pai, e foi um período tumultuado, foi um período de guerra. Ele levantou uma turma, formou um exército para lutar contra o seu próprio pai, e nessas lutas ele morreu. E a morte de Absalão trouxe uma tristeza profunda no coração do seu pai, o que é natural, o que era esperado. Então, o que eu quero dizer, meus queridos, é o seguinte: Davi tinha um coração pronto ao arrependimento. Graças a Deus por isso. Por isso ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. A morte do seu filho, o ato do seu filho, o que ele esperava, que era paz, que ele queria, não veio, não aconteceu através de Absalão. Mas Deus tem os seus propósitos. Deus tem os seus caminhos. Não foi Absalão. Ele não viveu em paz. Mas a paz veio no reinado do seu outro filho, Salomão. Veio no reinado de Salomão. Todo o contexto do reinado de Salomão foi de paz. Teve lutas? Teve. Mas ele foi de paz. Construiu terra, fez um punhado de coisas. Se tornou o homem mais rico e mais sábio no contexto da época. A nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus. Os nossos Absalão nem sempre é o Absalão que eu quero para a minha vida, eu preciso ter. Não é como se diz, o nosso Absalão não é o nosso Salomão. Absalão. Quero paz. Então eu preciso buscar de Deus. Que a minha vontade precisa estar submissa à vontade de Deus. É fácil? Não é. É difícil, sim, porque nós somos homens, somos humanos. Se Davi, que era rei, tinha tudo na sua vida, ele não teve paz, porque ele teve erros, mas teve acertos também. Mas mesmo assim, ele não teve paz. A paz veio com o seu filho. Queridos, nós precisamos aprender a buscar de Deus em tudo quanto é qualquer coisa. Eu já falei e volto a falar, todas as vezes que eu vou ao centro da cidade, eu falo: Senhor, prepara um estacionamento para mim, na rua, na sombra. Nem sempre está certo, tá? Nem sempre está certo. Mas tem a provisão para pagar. Não precisa ficar andando, tá? Graças a Deus fechou uma porta, mas a outra, prepara um estacionamento para mim, Senhor. Você passa da porta, não acha? Eu acho que ele quer que eu pague. Tem provisão, vou lá e pago. É assim. Então Deus tem essas coisas. Deus tem esses caminhos. Mas eu preciso entregar nas mãos de Deus tudo e qualquer decisão. Toda e qualquer iniciativa que eu preciso tomar é entregar
nas mãos de Deus. Se nós estamos aqui, aprove a Deus ter nos trazido. Se nós vamos voltar para casa, aprove a Deus nos levar em segurança e paz. Aprove a Deus em tudo na nossa vida. Amém. Fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que vai cumprir.